o, o relator do caso Ramagem, ele está querendo liberar todo mundo. E aí até o Bolsonaro ficaria fora do processo de tentativa de golpe, Ari. Relator do caso Ramagem na Câmara propõe um liberou geral para todos os que participaram da tentativa de golpe. Se for aprovado, Bolsonaro fica livre do processo. Aniele Veloso. É uma das estratégias da oposição para tentar livrar Bolsonaro dessa ação penal, assim como o deputado Alexandre Ramagem, que já está praticamente com o pé na liberação. Ontem, o relator desse caso, o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, ele apresentou o seu parecer. Ele é bolsonarista, defendeu o deputado Alexandre Ramagem, disse que ele tem a imunidade parlamentar e isso não significa impunidade. E, portanto, preenche todos os requisitos para o sobrestamento dessa ação penal, conferindo autonomia e independência ao mandato. Isso porque, de acordo com o deputado, ele estaria prestes a ser vítima de uma injustiça. Vamos ver um trecho da fala do deputado. Claramente. Querem chamar os réus de criminosos? Chamem. Mas não falem que são criminosos até 2022, porque essa suposta organização criminosa, ela continuava a existir pelos termos da denúncia até a eclosão do 8 de janeiro. Então, se querem fazer uma artimanha jurídica para trazer todos os outros atores para serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal, escolheram a isca certa, delegado Ramagem. Mas ele permite essa interpretação de livrar os outros réus junto com Ramagem, que fazem parte desse núcleo crucial. São 8 a total, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que ontem, depois dessa apresentação do parecer, a base do governo fez um pedido de vista, portanto, a expectativa de votação é da próxima semana. A base do governo, inclusive o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, ele foi chamado a atenção ontem pelo presidente da Casa, Hugo Mota, pelo excesso, vamos dizer assim, de judicialização dos casos que envolvem os parlamentares. Mas Lindbergh disse que vai sim recorrer ao STF caso essa proposta seja aprovada. Eles alegam inconstitucionalidade. Lembrando que Alfredo Gaspar e os outros deputados se baseiam exatamente no artigo 53 da Constituição, que diz que os deputados, os parlamentares, são invioláveis tanto na esfera civil quanto penal. O deputado Alberto Gaspar, data vênia, ele ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde. Ou então ele não leu todo o artigo, ou leu e não interpretou direito. A gente tem aí o que diz o artigo 53 da Constituição, em cartela, Ari. Olha o que diz aí o artigo, olha. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, certo, por quaisquer de suas opiniões, certo, palavras e votos. Muito bem. Redação dada pela Emenda Constitucional 35 de 2001. Lembrando só que o deputado é Alfredo Gaspar, o nome dele, Alfredo Gaspar. Aí tem lá o artigo 3º, né? No artigo... O inciso mesmo, inciso 3º. Artigo 53. Vai lá. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Redação dada pela Emenda Constitucional, também 35 de 2001. Então, se eu ainda sei ler e interpretar o que está escrito bem aí, recebida a denúncia contra um parlamentar, seja ele senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, correto? Não está claro aí? Clarinho. Após a diplomação,
o Supremo dá ciência à Casa do Parlamentar, Senado no caso de senador, Câmara no caso de deputado. E aí essa casa, por maioria dos membros, vai decidir se o processo continua ou pode ser sustado até o final do mandato do parlamentar, correto? Sim. E é isso que estão pedindo para o Ramagem, para os crimes que estão sendo imputados ao Ramagem. Vamos aos crimes que são imputados pela denúncia aceita pelo Supremo. Aí estão os crimes, Ari. Antes do mandato. Certo. Organização criminosa armada. Ok. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ok. E golpe de Estado. Certo. E depois do mandato? Depois da diplomação. Depois que ele se tornou deputado. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Certo. E deterioração de patrimônio tombado. Então está muito claro, já tinha falado isso aqui, mas aí estão os textos da lei. A Câmara pode, por maioria dos seus integrantes, no caso são 257, não é isso, Raniele? Exato, 257 é a maioria absoluta. Se 257 deputados entenderem que o inquérito, o processo tem que ser sustado enquanto durar o mandato do Ramagem, pelos crimes, bota de novo aí, após a diplomação dele, ele diplomado deputado, que são dano qualificado e deterioração do patrimônio. Mas a Constituição não autoriza, conforme vimos na lei, que se suspenda o julgamento dele por organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, porque são crimes, em tese, por ele cometidos, supostamente cometidos, antes dele assumir o mandato. Então, a mim parece claro, Ari. Na verdade, o que o deputado está propondo é reescrever a Constituição. Aí, deputado, é preciso fazer uma emenda constitucional, é outra matéria, mudar o artigo da Constituição, e aí sim o senhor poderia engendrar esse seu plano mirabolante de livrar o deputado Ramagem de todos os crimes. Detalhe, os crimes esses que o Amadeu citou, pós-diplomação, são os de menor pena, de menor monta. Os mais graves, que sejam penas maiores, são exatamente os que ele teria cometido, supostamente, antes da diplomação. E, além disso, além de estar completamente descabido, sustar o processo envolvendo todos os crimes do deputado, colocar junto num combo o ex-presidente e todos os outros acusados. De onde ele tirou isso? Que orientação jurídica ele está tendo, hein? É como se os outros também fossem deputados ou parlamentares e tivessem esse mesmo foro, esse mesmo direito, que é a prerrogativa de foro, Franci. E não possuem, Amadeu. Realmente, os nossos parlamentares estão preguiçosos ou agem de má fé ao analisar casos como o do deputado Ramagem, porque o texto da Constituição é muito claro. Parece que, para tentar livrar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, de responder por uma suposta ligação, comando na tentativa de golpe de Estado no Brasil, eles esquecem até o texto constitucional, esquecem as interpretações jurídicas, esquecem até mesmo de lidar com discussões que realmente importam para o povo brasileiro. Então, sim, Amadeu. E lembrando que, vamos supor, este projeto, o relator Alfredo Gaspar fez o relatório dele, deve ser aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça, e não duvido que eles consigam os 257 votos. Mas, uma vez aprovado, qual é o rito, Raniele? Bom, aí é que vai para o Supremo Tribunal Federal, né, o resultado dessa votação.
se caso ele consiga, realmente a tendência é que ele consiga, porque o PL, apesar de continuar com a obstrução à pauta da Câmara dos Deputados, para os casos que interessam, e como Ramagem faz parte da bancada do PL, aí eles vão liberar os parlamentares. O ministro Cristiano Zanin já foi provocado pelo PT e ele já se manifestou, que é o presidente da primeira turma responsável por julgar este caso de tentativa de golpe. E disse que a sustação da ação penal, porque é essa a interpretação que os parlamentares querem, uma vez que sustada para a Ramagem, também serviria para os outros réus, é como se fosse uma jurisprudência, mas o ministro Cristiano Zanin já disse que não vai valer para os outros réus. Então, os deputados já sabem, é mais um movimento político para dizer, né, depois que são vítimas. Mais uma vez, essa crispação contra o Supremo Tribunal Federal que está se desenhando. Mais uma vez, aquela história de que é o Supremo que está perseguindo, é o Supremo que é o grande algoz da extrema-direita. Vamos aguardar o desenvolvimento. Obrigado, Raniele Veloso, trabalhadora do Brasil.